Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Tiago e tenho o prazer de atender a obra de Deus ali em Santo Amaro, pastorear aquele povo com bastante alegria. E hoje, na oportunidade, nós estamos no lugar do irmão N, que foi resolver problemas pessoais, e assim o servo de Deus nos pediu para atender no lugar dele. Espero que Deus esteja abençoando a vida dele, como a nossa também, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar cantando um hino de louvor a Deus, e enquanto a gente vai louvando, manda para cá, tanto no chat, no YouTube, como também nos comentários do Facebook, o teu pedido de oração, a tua causa. Daqui a pouquinho nós vamos orar, falar com Deus, no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 341, hino 341, com bastante alegria. Cantar o hino 290. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Hino 294.
queremos orar, falar com Deus, apresentar as nossas causas nas mãos do Senhor. Você tem uma causa que aos teus olhos é impossível, que aos teus olhos é impossível resolver, é impossível ter êxito. Nós vamos juntos unir a nossa fé na mesma comunhão e orar, apresentar nas mãos daquele que tudo pode. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi e quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, também ninguém abre. Então, no nome do Senhor Jesus, todos juntos, numa só comunhão, vamos buscar a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, 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 aleluia. Bendito é o Senhor, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós agora nos dobramos na Tua presença em oração. Pedimos em primeiro lugar perdão das nossas falhas, pecados, erros, na fala, no pensamento, na atitude. Senhor, perdoa-nos, lava-nos com Teu sangue. Senhor, agora nós nos dobramos e junto com a Tua serva, com Teu servo, em casa que agora está em oração, tem pessoas derramando lágrimas, tem pessoas desesperadas, tem pessoas angustiadas, preocupadas, Pai, porque o desemprego está aí, Senhor. As lutas são uma maior que a outra, Pai. Senhor, as enfermidades, Pai, são tantas situações adversas que a Tua igreja, o Teu povo vem enfrentando, e não só a Tua igreja, mas como o mundo por um todo vem enfrentando, vem sofrendo, Pai. Mas, Senhor, nós cremos, Pai, que Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que tudo resolve, Tu és o Deus que tudo opera, Tu és o Deus, Pai, que pode, Pai, ressuscitar mortos, aleluia, ressuscitar sonhos que um dia se perderam. Tu és o Deus que pode, Pai, não abrir, mas escancarar as portas. O Senhor pode curar e dar vida com abundância. O Senhor pode restaurar o lar, o casamento, o relacionamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Senhor, Tu és o Deus que tira os vícios, Tu és o Deus que tira tudo que não presta do corpo do ser humano. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti agora, liberta por amor do Teu nome, liberta em nome do Senhor Jesus de todos os males, e o Senhor será glorificado. Senhor, nós oramos agora por todos que estão hospitalizados, todos que estão acamados, todos que estão passando por problemas de saúde. Em nome do Senhor Jesus nós apresentamos e pedimos a Ti cura por amor do Teu nome. Senhor, apresentamos a Tua obra na terra, apresentamos as outras denominações, apresentamos a humanidade, Pai. E aonde houver alguém agora conosco na comunhão orando, aonde houver alguém agora conosco, Pai, na mesma comunhão pedindo, que o Senhor possa vir ao encontro para abençoá-los também. Senhor, repreenda o espírito de depressão, opressão, complexo de inferioridade, desejo de suicídio, a ansiedade que toma o Teu povo, repreenda, e o Seu nome vai ser exaltado. Senhor, toma a direção deste culto. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, as Tuas bênçãos pedimos, Pai, e crendo na vitória, já Te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor nos responderá. Apresentamos também todos os pedidos de oração, Pai, que estão sendo escritos agora no chat, estão sendo escritos nos comentários do Facebook. Senhor, abençoa, honra-os, Pai, e o Teu nome será exaltado. Pai, todas as Tuas bênçãos pedimos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um hino, mas eu quero deixar aqui os avisos. A partir de domingo agora, dia 20, nós vamos começar um grande propósito pela rádio e na igreja de Santo Amaro. Sei que tem pessoas que vão estranhar, mas Deus colocou no nosso coração para nós começarmos um propósito de oração, de jejum e oração. A Bíblia diz que Daniel, ele decidiu se santificar. O que quer dizer santificar? Se separar.
se separar e não comer dos manjares do rei, não tomar do vinho do rei, mas comer somente legumes e também tomar água, para que Deus fizesse um milagre na vida dele. E a Bíblia diz lá no livro de Daniel, capítulo 10, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora o versículo, mas a palavra de Deus diz que por 3 semanas ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele bateu na porta da misericórdia de Deus e jejuou. E o Senhor, ele veio ao encontro de Daniel. Deus enviou um anjo, um arcanjo, para repreender aquele mal que estava entre Daniel e a bênção dele, entre Daniel e a resposta de Deus. E o jejum, a oração, a consagração de Daniel fez mover o céu. E Deus colocou o nosso coração para fazer da mesma forma. Nós vamos orar, vamos jejuar e nós estaremos apresentando as nossas causas nas mãos de Deus e todo impedimento será quebrado em nome de Jesus. Como que vai funcionar? A partir de domingo, dia 20, nós vamos iniciar a primeira oração no culto das 8 da manhã. Meio-dia nós teremos a segunda oração e 18 horas a terceira oração. E todos os santos dias nós estaremos ali em Santo Amaro, tanto em Santo Amaro, mas principalmente na rádio e na CCA Santo Amaro, pelo YouTube. Se você ainda não tem a programação da rádio no seu celular, é só você apontar teu celular aqui, ó, QR Code, e aí você vai ser direcionado para o WhatsApp da rádio, né? Direto para o WhatsApp da rádio. E lá as irmãs que trabalham nessa parte vão passar para você o link. Só colocar app, o aplicativo, e ela vai mandar para você. Ou você que queira se inscrever, no YouTube, CCA Santo Amaro. CCA Santo Amaro. E aí você vai começar conosco. Você pode fazer da tua casa. Quem sabe você mora longe, em outro estado, outra cidade, até outro país. Como que você vai fazer? Todos os dias você vai entrar no CCA Santo Amaro, pelo YouTube, CCA Santo Amaro, às 6:45. Nós vamos orar a primeira oração, o primeiro clamor. Quando for meio-dia, nós vamos fazer mais uma oração. E às 18 horas, mais uma oração. Por que 3 orações? Porque as 3 orações simbolizam as orações que Daniel fazia. 3 clamores, 3 orações ao dia. A Bíblia diz que ele orava manhã, tarde e noite. Ele clamava a Deus. E ele também jejuava. E o jejum, como que eu vou fazer? O jejum conforme Deus colocar no teu coração. Tem irmãos que eles tomam remédio, têm problemas de saúde, ao qual Deus vai curar, se você crer. Você vai tirar pelo menos 1, 2 horas para jejuar, não comer nada e nem beber nada. Tem irmãos que vão fazer mais tempo, mas vão tomar água. Quebra o jejum? Não. Firma com Deus o teu propósito. Senhor, eu vou fazer um jejum parcial, vou fazer um jejum completo, não vou comer nem beber nada. Aí fica o teu critério. Mas a oração, somente domingo que nós estamos na igreja, nós vamos reunir com os irmãos e aí nós vamos orar 8 da manhã pelo CCA Santo Amaro no YouTube. Meio-dia a mesma coisa e quando for 18 horas. Agora a partir da segunda-feira, 6:45, 6:45, nós estamos lá para orar tanto pelo YouTube como pela rádio, tá bom? Que Deus possa tocar teu coração para você fazer parte também desse exército de oração. E Deus ele vai honrar no nome de Jesus. CCA Santo Amaro pelo YouTube. Mais algum aviso? Vamos cantar o hino do 92. É o 92. Glória a Deus.
meditar na palavra de Deus. Lá no finalzinho da Bíblia, depois do livro de Tiago, 1 Pedro capítulo 5. Versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, 1 Pedro capítulo 5, 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem-se em vossos irmãos em todo o mundo. Só até aqui, você que crê, diga amém. A palavra começa dizendo, né? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Primeira promessa nessa palavra para as nossas vidas. E tem irmãos que usam baseado numa palavra como essa, e se eu permanecer firme e fiel, da frase, né? Se eu permanecer firme e fiel, herdarei a coroa da vida eterna que o Senhor me promete, se eu for um filho fiel, né? É a promessa para aquele que permanecer. Nessa noite a palavra vem, e a primeira coisa que o Senhor promete nessa palavra, já para começar, é que quando Ele vier, Ele virá buscar a igreja dEle, virá buscar você, virá buscar a mim, virá buscar a nós. Então, o Senhor, Ele está hoje, pela palavra, dizendo, permaneça, eu vou chegar, e quando eu chegar, te darei algo, uma coroa sobre a tua cabeça, incorruptível. Não tem ladrão que possa roubar. Não há como vender nem negociar. Ninguém colocará na cabeça a coroa que Deus está preparando para você. Ele virá. E o versículo 5 diz, semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia fala para nós termos respeito aos mais velhos, e nós que também somos mais novos, nós que também somos mais velhos, respeitar os mais novos. E assim sendo sujeitos um ao outro, vendo que nós dependemos um do outro, não para viver, não, nós dependemos da bênção de Deus, mas quando nós nos revestimos de humildade, como está dizendo aqui, e nós entendemos que a igreja ela é toda fragmentada, tem pessoas que são diferentes uma da outra, mas quando nós nos revestimos de humildade, quando nós nos revestimos do amor de Deus, aleluia, Deus vem e coloca tudo no seu devido lugar. Jesus tinha o discípulo mais calmo, Jesus tinha um discípulo que era traidor,
Jesus tinha um discípulo que era bravo. Jesus tinha um discípulo que parava para ouvi-lo. Tinha o mais agitado. Mas todos eram discípulos. A palavra começa dessa maneira, branda, calma, mas para que você entenda. Persevera. Ah, mas na minha igreja tem problemas demais. Persevera. Ah, mas tem muito jovem que... Persevera. A tua coroa, o teu prêmio não está aqui. Persevera, o Senhor, o perfeito, o sumo pastor está chegando. E quando ele vier, quando ele chegar, aleluia, ele, ao qual apacenta as ovelhas dele, tirará o joio e exaltará o trigo. Hoje a palavra pergunta, quem é você? Você é o joio? Você é o trigo? Porque a Bíblia diz, no versículo 5, na parte B do 5, vamos ler o versículo 5 todo. E semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ajudar um ao outro. O jovem não converteu ainda, vamos ajudar ele. Mas tem um mais velho que não converteu, vamos ajudar. Vamos um lavando a mão do outro. Vamos um ajudando o outro, para que todos possamos entrar no céu. Porque a Bíblia diz lá no finalzinho do 5, Deus resiste aos soberbos. Tem gente que ela é indisciplinada, né? Ela não quer nem saber da direção da palavra, ela quer caminhar o caminho dela própria. Mas Deus dá graça aos humildes. Seja humilde. Seja humilde. Até a vinda do Senhor, seja humilde. Não é humilde nas vestes, não é humilde no jeito de falar, de andar, não. Aqui, eu posso ter uma roupa nova como uma roupa velhinha. A humildade está dentro de mim. A humildade está na minha alma, na minha mente, no meu coração. Seja humilde, tenha resiliência. Quer dizer a palavra resiliência? É quando se você não quer o mal para você, não faça para o outro. Se você quer o bem e o melhor do bem para você, faça ao outro. Seja uma pessoa que pense um pouquinho no teu próximo, porque um dia alguém disse para mim assim, eu não dou nada de graça para ninguém. Ninguém me dá nada de graça. Na hora o Espírito Santo de Deus veio no meu coração e falou, diga a ela que o Senhor Jesus entregou de graça a vida dele por ela. E quando nós entendemos isso, nós temos prazer de levar a Cristo até aqueles que nos odeiam. Então hoje o Senhor está dizendo, mantenha-se firme na humildade. Busque saber a vontade do Senhor na tua vida. A igreja, você vai encontrar de tudo e de todos. Você vai encontrar diversas pessoas que vivem de várias maneiras. Tem um que fala demais, o outro que fala de menos, um que é mais que toma atitude precipitada, o outro é mais demorado. Mas em tudo, vamos ser humildes. Não seja soberbo. Eu vou parar de ir para a igreja. Eu não quero mais, eu não vou mais servir a Deus. Não, o Senhor está dizendo, seja humilde. Creia que você depende da minha misericórdia, do meu amor, diz o Senhor. Não olhe para o lado nem para o outro. Você está olhando demais para os lados. E aí o 6 diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha que coisa linda essa palavra. Ele tem cuidado. Lança. Diz, Pai, está aqui a minha ansiedade. Eu tenho ansiedade nisso aqui. Lança sobre Ele. Deixa lá na mão dEle. Porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado da igreja dEle na terra. Às vezes nós, como pastor, eu uso o título pastor
Por misericórdia eu atendo como ancião, mas eu uso o título de pastor para ficar algo, como que eu posso dizer? Generalizar, né, Bruno? É assim que fala? Para que todo mundo entenda, porque tem irmãos nossos, tem irmãos da CCB, da Assembleia de Deus. Então, nós que estamos à frente do povo, pastoreando a igreja de Deus, às vezes nós queremos tomar partido, arranca aquele, corta esse, põe de banco, tira a liberdade, faz, não. Tem momentos que nós temos que perguntar para o sumo pastor, temos que perguntar para o dono da obra, qual atitude temos que tomar? Você como pai, se humilha nos pés do Senhor. Você como mãe, já fez de tudo, já bateu, já falou, já conversou, já gritou. Hoje a palavra está vindo dessa maneira. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo, glória a Deus, porque ao seu tempo, Ele vai exaltar. Ele vai exaltar e na tua vida o nome dele vai ser glorificado. Lançando, no 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você acha que o diabo ele não fica rondando a igreja de Deus? Você acha que o diabo não ronda a minha e a tua vida? E aí nós olhamos, olha como a palavra começou, mostrando quanto a igreja ela é necessitada de misericórdia, ela é necessitada de amor, ela é necessitada da graça de Deus. Eu tenho falha, se você andar comigo pelo menos 2 dias, você vai ver muita falha em mim, você vai ver muita falha na minha pessoa, mas o que me faz ficar de pé, porque eu sou bom? Não, porque a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, ao qual eu me humilho, me volto a ela, aleluia, se manifesta na minha vida e é o que me sustenta de pé. A palavra começou dessa maneira, mostrando que a igreja ela tem muita diferença em vários tipos de pessoas. E nós, muitas das vezes, queremos nos exaltar, dizendo, não vou mais para a igreja, não quero mais congregar. É porque o fulano, porque o grupo, porque a panelinha, porque... Não, o Senhor está dizendo por esta palavra, se é para me buscar, entra, me busca, ouça o que eu tenho a te dizer e vá para casa, para de olhar para os lados, olha para mim. Você tem gente que briga, degladia por causa de cargo, degladia por causa de status dentro da igreja, e fica se humilhando para um, se humilhando para outro, pessoas que se humilham para o gerente do banco, se humilham para o patrão, se humilha, olha, e você se esqueceu que em meio a todo esse caos, se você se humilhar perante o Senhor, é de lá que virá a tua vitória, glória a Deus. É de lá que virá o teu milagre. É de lá que virá a tua resposta. Então hoje a palavra é essa. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo tem destruído igrejas, o diabo tem destruído famílias, o diabo tem destruído sonhos. Eu digo diabo mesmo, não adianta a gente pôr apelido, inimigo, aquele outro, caça-curta, não, é demônio mesmo, é o inimigo da nossa alma, ao qual rebelou-se no céu e foi expulso de lá, e quer nos fazer rebelar contra Deus, e nos exaltar contra o Senhor, nos exaltar contra a sua palavra, e dizer, não preciso de mais nada disso, porque aí ele aponta para você os erros de quem está à tua volta, mas o sumo pastor está dizendo, permaneça firme e fiel, porque eu estou chegando. Olha o versículo 9, ao qual resiste, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Aonde há um ser humano, há luta, há tribulações, há prova, sendo ele crente em Jesus Cristo ou não, sendo ele católico, espírita, eu não sei, a luta. Mas o Senhor está dizendo, continue se humilhando aos meus pés, continue buscando em mim, continue no tempo certo. Inclusive hoje Deus mandou uma palavra parecida com essa, nessa questão,
no tempo de Deus. O que tem que acontecer, vai acontecer. O que tiver que vir, virá. E na tua vida o nome dele vai ser glorificado. O segredo é permanecer firmes. Firmes no Senhor. Lutas virão, meu Deus do céu, e não serão poucas. Porém o Senhor vem com a palavra hoje dizendo, não olha por irmão, para a irmã, não olha para o pastor, não olha para o ancião, para o cooperador, olha para mim. Quando for para chorar, chora para mim. Quando for para gritar, grita por mim. Quando for para chamar alguém, chama por mim. Porque é do alto que virá o teu socorro, diz o Senhor. Não olha, não olha. A igreja é falha mesmo, a igreja perfeita é na glória. Então, para que você alcance essa coroa, essa promessa tão linda, tão maravilhosa, permaneça-se firme, fiel e humilde diante do Senhor. E na tua vida o nome dele vai ser glorificado no tempo certo. Ele virá e exaltará a igreja dele na terra. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus agora e apresentar o restante dos pedidos que foram escritos, tanto no chat como também nos comentários. Todos juntos vamos agradecer a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos dobramos na Tua presença em oração agora para agradecer, Pai, por Tua palavra, pelos hinos que foram cantados, pela oração, Senhor, por este culto esse que acontece, Pai, em lares agora, está sendo assistido em hospitais, casa de recuperação, Senhor, onde houver alguém assistindo e agora orando conosco, clamando a Deus conosco, que o Senhor possa visitá-los com Teu Espírito, Pai. Espírito esse que cura, que liberta, que restaura, que renova as forças daquele que está fraco. Senhor, envia do Teu Espírito Consolador sobre todos os corações lutados, todos que estão abatidos, estão entristecidos, possam, Pai, ser tocados pelo Senhor. Pai, nós entregamos agora, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, todos os pedidos, Senhor, por enfermidade, finanças, Senhor, por salvação, libertação, por restauração de lares, saúde, Pai, por tudo que o Teu povo pediu, nós entregamos nas Tuas mãos. Desde já Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 205. Olha aí, ó. É promessa. Escuta esse hino. Canta com a gente aqui pela letra que passará no rodapé. Aquele que permanecer firme e fiel, olha o que vai acontecer.
Glória a Deus. Mais uma vez eu convido os irmãos a se inscreverem no YouTube CCA Santo Amaro. Acabando agora, entra lá, CCA Santo Amaro. Os últimos vídeos mostram a nossa subida ao Monte Saboó, ali em São Roque, um dos maiores montes aqui do estado de São Paulo, ao qual nós estamos apresentando a vida de todos os servos e servas de Deus. Entra lá, se inscreva, ativa lá o sininho e dá seu joinha, porque você ativando o sininho, você vai ser notificado das orações que iniciarão a partir de domingo agora, tá bom? Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo e os conselhos da palavra permaneça dentro dos vossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe.